poderes constituídos. Hoje será diferente. Vamos pensar no nosso cotidiano imediato e naquilo que estamos fazendo ou deixando de fazer neste tempo de pandemia. Faz 3 meses que são contadas as vezes que saio de casa. Home office, aulas à distância, não preciso sair. Contemplo o mundo exterior nos raros momentos que não estou nas telas e faço isso desde a sacada. E algumas cenas me preocupam. Ainda vejo pessoas sem máscara e andando em grupo. A pizzaria voltou com música ao vivo aqui perto. Apesar de um calor fora de época, o inverno já chegou. Apesar das orientações, estamos deixando de tomar em conta algumas coisas importantes quanto ao comportamento. Precisei ir ao supermercado no fim de semana aqui no centro. Presenciei uma cena lamentável. Diante da orientação de uma funcionária para que um cidadão protegesse a sua família, ajustando a máscara e permitindo a entrada de apenas um membro da família, a reação foi estúpida e mal educada. Ainda que as mais altas autoridades da República assumam posturas irresponsáveis, nós, em nossos afazeres diários, precisamos zelar pela vida. Estamos diante de algo invisível e desconhecido. Estupidez não ajuda. Façamos a nossa parte e preservemos a vida, a dos outros e a nossa. Voltamos a semana que vem. Você ouviu o comentário do professor Sérgio Nunes Lopes. Todas as segundas ao meio-dia, aqui na Integração FM. A primeira do seu rádio. Integração FM. Ai, olha que lindo. Dia gostoso é aquele que eu recebo e distribuo carinho por onde passa. Pra mim o carinho tá nas pessoas que encontro, nos pequenos gestos. Também. Existem muitas formas de demonstrar carinho, porque carinho só faz bem. Ai, é por isso que o amaciante Girando o Sol é o preferido da minha família e faz tempo, viu? E da minha também. Minha mãe usava, eu uso, a minha filha também usa. Não é mesmo? Porque carinho levamos para a vida. Amaciante Girando o Sol. Gostoso como um carinho. Como a pandemia está atingindo a todos, pessoas e empresas, vamos nos unir e nos preparar para a recuperação de empregos e atividades em Arroio do Meio aos poucos. Se precisar fazer compras, valorize o comércio local comprando nas empresas do nosso município. Arroio do Meio tem tudo. Compre aqui. Uma campanha CDL e Rádio Integração. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia a 13h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Meio-dia e 5 minutos, segunda-feira, 22 de julho de 2020, 22 graus, está marcando a temperatura. Uma boa tarde para você. Bem-vindo a partir de agora no programa A Voz que Fala e Ensina. E hoje com a gente temos aqui a Marlise, representante da Secretaria de Educação aqui de Arroio do Meio. Boa tarde, Marlise, bem-vinda. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde à nossa convidada, né, a professora Ivete, que está aqui presente. Então, uma satisfação poder voltar a esse espaço, a esse programa, para a gente conversar com a nossa comunidade e trazendo hoje, então, essa convidada tão especial, né, a sempre professora Ivete Kiss, né, que depois, na sequência, vai fazer uso da palavra e que tanto também nos orgulha por ter aceito o convite e por estar conosco. Então, o programa A Voz que Fala e Ensina, ele é uma iniciativa da Secretaria de Educação e Cultura em parceria com a Rádio Integração, dentro das propostas da Administração Municipal Comunidade e Família, com o objetivo de conectar e aproximar toda a comunidade escolar, mesmo com o distanciamento provocado pela pandemia de coronavírus. Então, no dia de hoje, nós queremos informar a todos os pais, a todos os estudantes, que no Google Sala de Aula estão sendo postadas, então, atividades para os alunos do nível A ao 5º ano, e também atividades de língua portuguesa e educação física
para os alunos do 6º ao 9º anos. Então, lembrando então que essa é a postagem de hoje. E para as famílias que não têm acesso à internet, né, que não têm acesso à plataforma, podem se dirigir à escola nas terças e nas quartas-feiras, né, claro, por meio de agendamento, para fazer a retirada do material. Então, dessa forma, a gente quer garantir que todos possam participar dessas atividades que a gente está oferecendo desde o dia 18 de maio, para que dessa forma possam retomar a rotina de estudos, possam retomar o vínculo com a escola, com os seus professores, com os seus colegas. Então, é uma forma que se encontrou para que a gente possa, então, oportunizar, né, a continuidade, o desenvolvimento, então, também do processo intelectual nos nossos estudantes. E a gente, assim, lembra da importância, né, de que as famílias diariamente façam esse acesso, realizem as atividades, e quem de fato não puder, não tiver acesso, vá até a escola, retire o material, e dessa forma também vai poder participar e realizar as atividades. E no dia de hoje, então, para conversar conosco, está a professora Ivete Kiss, que é professora, colunista do nosso jornal O Alto Taquari, né, semanalmente também se comunica com a comunidade dessa forma, e hoje então está aqui conosco para que a gente possa então ter a satisfação de poder ouvi-la e poder conversar com ela. Muito obrigada desde já, professora Ivete, e o programa todo é seu. Obrigada. Muito obrigada, Marlise. Também. E a gente está ao vivo também pela live no Facebook, aí para quem quiser nos acompanhar. E lembrando que nós temos aí o nosso YouTube, também vai estar lá postado o vídeo, YouTube Rádio Integração FM Arroio do Meio. E o telefone, o WhatsApp nosso, para você interagir, você fazer alguma pergunta que você tenha dúvidas ou que você queira aqui saber da nossa entrevistada, é o 997-442711. Então, a nossa convidada, então, boa tarde, Ivete, bem-vinda. Quem é você? Da onde você vem? Boa tarde. Olha, eu só queria dizer que vai ser uma glória se alguém ligar para cá e fizer algum comentário e tal. Tomara, né? À vontade, então, pessoal. Bom, eu sou professora, hoje em dia estou aposentada, mas investia o meu tempo inteiro de vida no magistério e provavelmente a gente não se aposenta nunca quando exerce com a alma, assim como eu exercia a minha profissão. Eu nasci em Pozo Novo, né? Na época era Arroio do Meio, mas Pozo Novo. Tenho muito orgulho, tenho familiares ainda que moram lá, adoro Pozo Novo e tal. E enfim, hoje estou dedicando bastante do meu tempo a escrever, também no Informativo de Lajeado, participo de um programa na Rádio Independente, às segundas à noite, eu até convido todo mundo, segundas à noite, com a Dirce Becker-Delvin e o Nando Rosa, se chama Sala de Espera. Mas bem, eu vim aqui especialmente para trocar ideias sobre educação, né? Eu acho que está todo mundo muito confuso, inquieto, inseguro com a situação nova em que a gente vive, né? Professora Ivete, mas um pouquinho antes, a gente poderia saber mais um pouquinho de você? Vamos ver. Vamos primeiro conversar um pouquinho mais com a professora, saber o que inspira você a escrever suas colunas, tanto no Alto Taquari como no Jornal Informativo. Em que você se inspira? Olha, é uma batalha semanal, porque os assuntos, no meu caso, não caem do céu. Eu tenho que lutar, tenho que pensar, às vezes eu fico muito até nervosa, porque não sei sobre o que escrever, está chegando a hora de mandar. E eu aproveito para dizer que eu não acredito muito em inspiração, eu acredito mais em transpiração. Dizer assim, você tem jeito para escrever. Eu não tenho jeito para escrever, eu tenho muito treino. Eu tenho muita leitura, mas talento, eu não acredito tanto em talento, sabe? Talento, me parece que é muito mais aquilo que a gente faz com as capacidades que a gente tem, claro, né? Mas acho que qualquer pessoa pode escrever, desde que ela se dedicar muito. Então, mas eu te confesso que para mim é uma grande batalha, e quem lê ali em 2 minutos um texto não sabe quantas horas frequentemente levou para escrever. É muito ingrata essa atividade, é como lavar a casa, limpar a casa e ninguém nota,
só nota quando está mal feito, né? E quando a gente escreve uma bobagem num texto, aí o pessoal pode notar, mas... Eu até vou aproveitar, Ana, porque eu acho que essa é uma pergunta que cada um de nós, e certamente os ouvintes também, se fazem, e ao mesmo tempo a gente gera essa expectativa a toda e qualquer toda a edição do jornal, para saber qual será o assunto dessa semana, que a professora Ivete vai escrever, sobre o que ela vai escrever. E acho que essa expectativa, ela vai fazendo com que a gente também vá se familiarizando, né, com a professora, vá também acompanhando e daqui a pouco conhecendo um pouco mais da vida dela, da trajetória dela e da forma como ela vai escrevendo, né, e vai aproximando a gente, talvez isso eu acredito que depois a professora também vai colocar, mas o quanto a gente se aproxima de quem escreve. E certamente quem escreve também tem essa expectativa de como eu consigo me aproximar do meu leitor, né? No sentido assim, daquilo que... Porque no momento em que eu escrevo, e é certamente a manifestação dela também, é que a gente tem aquela questão assim, bom, eu escrevi, eu tenho uma inspiração, uma transpiração, e eu coloco a minha ideia no papel. Agora, como o leitor, aquele que vai ler, vai absorver, vai receber isso deve ser também uma outra expectativa. Então, acho que isso, talvez sobre isso também ela possa falar, não sei se agora ou depois. Não, vamos lá. Mas acho que é algo bem interessante, pelo menos assim, na minha avaliação. Eu, Marlise, tenho a preocupação sempre de escrever de uma maneira que seja compreensível. Essa é a minha preocupação. Às vezes eu até troco uma palavra, acho que é uma palavra meio rara, assim, e procuro trocar para me tornar de compreensão mais fácil. Até às vezes eu brinco dizendo que é muito mais fácil escrever difícil do que escrever fácil. Porque é um esforço, assim, de tu te botar no lugar de quem está lendo e imaginar se aquilo é capaz de interessar e também de ser facilmente compreensível pelo leitor. Agora, é um trabalho muito solitário esse da escrita, porque a gente tem pouco retorno. Não é comum as pessoas te darem um retorno. O que é comum, sim, eu vou na fruteira e alguém diz assim, eu li o que tu escreveste aí, gosto de ler e tal. Eu acho isso uma maravilha, uma honra alguém dizer isso. Mas assim, para trocar ideias com alguém é difícil, também não ganho xingamentos. Nunca me xingaram de dizer alguma coisa assim. Mas assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, muito inquieta, eu leio muito, muito, muito. Então, cada semana eu também não sei o que é que eu vou escrever, mas é que passa pela minha cabeça tantas coisas, eu faço tantas leituras, que eu gosto de escrever sobre o que eu também tenho curiosidade. Eu sempre digo que eu acho que melhor professor é o que mais gosta de aprender. Quem quer ensinar tem que gostar de aprender. Então, eu acho que ao me comunicar com o leitor, eu também tenho isso em mente, né? Eu tenho curiosidade sobre um assunto, espero que ele também tenha curiosidade, e nisso a gente se encontra, né? Mas eu sou uma pessoa muito curiosa. Por exemplo, nesta semana eu vou escrever, agora vou dar um spoiler, como se diz, sobre Tiger Woods. Tiger Woods é um golfista que foi muito... ainda, ele é jogador de golfe e ele tem sido o maior de todos os tempos, esse rapaz. E ele também não... o pai dele era negro, era soldado do exército americano, conheceu a mãe dele na Tailândia, uma tailandesa. E, bom, eles têm uma origem, assim, simples, né? E ele chegou aos píncaros da glória, esse rapaz. Mas ele tem uma frase que eu adoro. Ele diz assim, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É bom que os alunos escutem isso, porque às vezes eles acham aquela história do talento, né? Não adianta, eu não consigo com a matemática porque eu não tenho a queda pela matemática, eu não sei o quê. Olha o que o Tiger Woods, um cara que ficou bilionário,
Ele é o maior tenista de todos... Tenista não, golfista, joga golfe, de todos os tempos. E ele diz, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Eu queria até deixar isso aqui para que ficasse como um presente, assim, esta frase, e que ela ficasse presente na vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes, de todo mundo, né? Porque eu acho que aqui está a chave do sucesso. Treinar, se esforçar, disciplina e tal. Então, é por aí, no meu entender. E a professora também já viajou muito, né? E na questão das viagens, o que te inspira? O que te leva a fazer tantas viagens que você fez na sua vida? Conta um pouquinho pra gente, relata alguns lugares por onde você passou, por onde você já morou. Eu sou uma aventureira, né? Eu tenho um espírito aventureiro, assim, eu tenho bastante coragem também, né? Eu morei em Portugal, em Lisboa, por 2 vezes. Na época que eu fiz meu doutorado na Universidade de Lisboa, morei lá. Depois me chamaram para dar aulas na Universidade de Lisboa, então voltei mais 6 meses, fiquei dando aulas lá. Depois morei nos Estados Unidos, no Texas, na cidade de Austin. Austin é a capital do Texas. E fiquei lá ele chama UT, é a Universidade do Texas University, onde eu também fiquei fazendo pesquisa, conheci um monte de gente. Saí de lá com um convite para lecionar na universidade. Mas não fiquei lá porque eu fiquei com vontade de voltar para o Brasil. Depois morei na França também. E então, a chave disso é tu falar línguas, né? Porque isso é fundamental. E até se eu puder deixar um recado aqui para a gurizada, é caprichar em língua estrangeira. Todas as línguas são importantes e ótimas e todas fazem um bem danado para a inteligência das pessoas. Mas a língua do mundo é o inglês. Com o inglês tu vai em qualquer lugar. E essas tuas participações foram através da Univates ou foi pessoal assim? Muitas coisas foram pessoais, porque, por exemplo, meu doutorado... eu fazia na PUC o doutorado e a partir dali é que eu tive a possibilidade de fazer uma parte do meu doutorado em Lisboa, escrever minha tese em Lisboa, né? E, claro, trabalhar na Univates ajudou, mas não era um programa da universidade, eu até me licenciei da universidade para fazer. E na época que você diz no Texas que você estava empregada lá, você estava na Univates ainda ou não? Eu estava, mas eu estava com licença. Mas não estava empregada lá. Eles me ofereceram emprego, eu poderia ter ficado, eles mudaram o meu visto mas eu não fiquei. Mas então, eu acho que aprender línguas, especialmente o inglês, porque o inglês é a língua do mundo hoje, ela é hoje o que o latim foi uma vez. É a língua da ciência, é a língua da comunicação, é a língua da informática. Então, eu acho que a gurizada que tem tempo agora, que enfim, está começando a vida, é mais fácil de aprender quando se é bem jovem, não pode perder essa oportunidade. Isso te abre as portas para o mundo. Mas eu gostaria de contar uma história pitoresca, se dá tempo. Antes de nós ir para o intervalo, então, você pode contar, e na volta a gente volta para falar um pouquinho dos alunos. Tá, então. Eu vou contar uma história pitoresca. Então, eu gosto de viajar, um certo ano fui para Montevidéu. Montevidéu é aqui perto e tal, tinha um voo direto. Fui a Montevidéu numa quinta-feira para voltar no domingo, assim, passear em Montevidéu. Aí estava no hotel, fui tomar café e tinha um grupo de mulheres que riam e conversavam alto e tal, eram 6 mulheres. E falavam uma língua tão estranha que não era possível compreender uma palavra. Aí eu me aproximei do grupo e perguntei de onde elas eram. E daí uma delas, que arranhavam o inglês, ela me disse que era da Turquia, elas eram turcas. Uau, turcas! E que vocês estão em Montevidéu? Ela disse, a gente primeiro foi para Buenos Aires, Mar del Plata, depois pegamos um carro e viemos para a Colônia do Sacramento, agora para Montevidéu, daí nós vamos voar para
o Rio de Janeiro, para São Paulo, Cataratas do Iguaçu. Diz, puxa, e vocês estão viajando só vocês, esse grupo de 6 mulheres? Sim. Uau! E o que vocês trabalham para poder viajar? Nós somos professoras. Minha nossa, eu disse, é o primeiro país que eu conheço que professoras fazem uma viagem dessa grandeza, assim, um grupo de 6 professoras por conta pelo mundo e tal, alugando carro. Aí ela traduziu para as outras o que tinha dito e as mulheres deram uma gargalhada ali na mesa. E elas disseram, não, nós somos professoras sim, mas é que nós deixamos os maridos em casa trabalhando para nós poder viajar. Muito bem. Mas aí continuou. Aí essa turca com quem eu conversei, ela me convidou para visitar ela em Istambul, que ela mora em Istambul. E aí nos correspondemos por um bom tempo, e aí ela me contou que tem uma casa na praia, no mar Mediterrâneo, na cidade chamada Antália, e que ela estaria lá, e se eu queria visitar, pensei, eu vou. O máximo que pode acontecer é eu ter que sair da casa dela e ir pro hotel. E fui, e ela até botou o filho dela a me receber em Istambul, me levou passear. O filho é um executivo de uma multinacional, ficou me esperando em Istambul, me levou passear. Aí fui para Antália, tem que pegar avião, é longe. Aí passamos uma semana e tal juntas, me convidou para visitar a filha dela, que mora quase na fronteira com a Geórgia, no outro ano, em Trabzon. O que aconteceu? No ano seguinte, eu fui para Trabzon, que é na fronteira com a Geórgia. A Geórgia pertencia à União Soviética, né? Aí entramos na Geórgia, fizemos uma grande viagem com a filha. E aí a filha me convidou para conhecer a sua filha, que mora em Ankara. A gente diz Ankara aqui no Brasil, eles dizem Ankara, que é a capital da Turquia. Daí no ano seguinte eu fui para Ankara conhecer. E quanto tempo durava, assim, essas viagens? Não é que eu ficasse também... Me lembro do meu pai dizendo, né, que... Como é que é? Visita muito longa. Visita é como peixe, né? Ou uma coisa assim. E família? Os teus pais, teu esposo, não sei, era casada na época? Não. Eu sou viúva. Então, eu fui sempre sozinha. Nessas viagens, sempre sozinha. Então não ficava muito tempo, assim, tipo 5 dias. E quando eu visitei a neta na capital, aí a filha e eu, porque tudo começou com a avó, né? A avó, a filha, a neta. Daí nós viajamos para a fronteira com a Síria, para a filha e eu. Fizemos uma excursão lá nessa parte onde são as escavações do início, até onde morou Abraão. Existem vestígios, então uma zona histórica antiquíssima, né? Então eu viajei por essa região, é uma coisa fascinante, e na fronteira com a Síria. E a Turquia fez um muro alto para não deixar os sírios entrarem, tipo como o presidente Trump quis fazer no México. Mas eles fizeram porque a Síria está muito mais pobre que a Turquia. A Turquia é um país de fazer inveja para nós. Queria que vocês vissem as estradas na Turquia. Então, eles não querem deixar entrar, porque senão vêm aos milhares, né? E aí eles fizeram um imenso muro, quilômetros de muro, e arame farpado. Então é uma coisa muito agressiva da gente ver isso também. E etc, etc. Tá aí as histórias, então, da professora Ivete Kish. Mas tem mais, viu? A gente vai pro intervalo, mas a gente já retorna aqui com ela. A primeira do seu rádio. Integração FM. Ai, olha que lindo. Dia gostoso é aquele que eu recebo e distribuo carinho por onde passa. Pra mim o carinho tá nas pessoas que encontro, nos pequenos gestos. Também. Existem muitas formas de demonstrar carinho, porque carinho só faz bem. É por isso que o amaciante Girando o Sol é o preferido da minha família, e faz tempo, viu? E da minha também. Minha mãe usava, eu uso, a minha filha também usa. Não é mesmo? Porque carinho levamos para a vida. Amaciante Girando o Sol, gostoso como um carinho.
Como a pandemia está atingindo a todos, pessoas e empresas, vamos nos unir e nos preparar para a recuperação de empregos e atividades em Arroio do Meio aos poucos. Se precisar fazer compras, valorize o comércio local comprando nas empresas do nosso município. Arroio do Meio tem tudo. Compre aqui. Uma campanha CDL e Rádio Integração. Quer dar um jeito nas contas? Nas lojas Quero Quero, você tem dinheiro na hora e sem burocracia. Além disso, dá para parcelar seu empréstimo pessoal em até 18 vezes no cartão Quero Quero, com até 70 dias para começar a pagar. Tudo para você organizar sua vida financeira e ficar mais tranquilo neste momento. Peça já o seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Verde Card, ou se preferir, esperamos você com todo cuidado e proteção. Cartão Quero Quero, pronto para você. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia a 1h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Dia 27 minutos, 22 graus a temperatura, segunda-feira, 22 de junho, uma boa tarde para vocês. Estamos de volta aqui com o programa Voz que Fala e Ensina e com a nossa convidada aqui, minha e da Marlise, da Secretaria da Educação, para falar um pouquinho pra gente. Agora já contou sua história, já é colunista do Jornal Alto Taquari, do Informativo, também falou um pouquinho, só bem breve, aí fez um relato aí das suas viagens, né? E agora a gente vai conversar com ela aqui também, para tratar aqui o assunto, né, muito importante aí da nossa educação. Então, a gente gostaria de saber da Ivete, qual é o papel dos pais e da família na formação dos educadores? Qual foi a sua experiência? Você, como foi criada? Olha, eu acho que, claro, o papel dos pais é central, mas é uma coisa que eu não gosto muito de ver hoje em dia. O desejo de... É uma coisa que melhorou. Os pais, as famílias cuidam mais dos seus filhos, prestam mais atenção para cada um em separado. Antigamente as famílias eram maiores, nem dava tempo para olhar para cada um. Então, acho que melhorou no sentido de darem mais atenção, prestar mais atenção às crianças. Mas isso tem um grande perigo, que é a superproteção. A superproteção é aquela proteção que desprotege. Eu vou repetir. A proteção que desprotege. Por que desprotege? Porque tu torna tua criança, teu filho, teu aluno tão dependente de ti que ele não está protegido no sentido de não ter autonomia para enfrentar sozinho as dificuldades, os desafios e ter iniciativa. Então, eu acho que, falando em educação de filhos, né, é um assunto para pensar quanto a proteção que nós damos desprotege em vez de proteger. Porque é como, sei lá, um animalzinho, tu precisa deixar que ele tenha iniciativa de procurar sua comida ou de não sei o quê, ou então ele vai se dar mal quando isto tiver que acontecer com ele sozinho. Mas assim, a educação dos filhos, eu gosto de dizer aquela frase conhecida, né, que ela começa 25 anos antes de uma criança nascer. Ou seja, a educação de um filho começa com a educação do pai e da mãe. É como estes se formaram que eles vão ter condições de formar o seu filho. Mas, claro, o importante é que se reflita, que a gente pense sobre o modo como a gente está lidando com as crianças. Quando eu falei isso da proteção que desprotege, pode ser que os pais foram criados de uma maneira muito solta, muito sem atenção, e agora eles querem fazer melhor com a sua criança,
e, portanto, cai no outro lado. Não sei, são hipóteses, né? Então, é importante pensar a respeito de como a gente está agindo. E um outro assunto, né, um outro aspecto é a questão da curiosidade, né? A curiosidade é uma mola mestra, né, para tu em busca de respostas. Uma coisa é tu procurar a resposta porque o pai, porque o professor está ali no teu ombro te empurrando para procurar a resposta. Outra coisa é tu ter dentro de ti o desejo de procurar a resposta. E às vezes, sem que a gente queira, ninguém faz nada ruim, ou muito poucas vezes se faz uma coisa ruim porque a gente quer fazer a coisa ruim. A gente erra porque a gente não pensa melhor. Então, a questão da curiosidade, às vezes se ridiculariza uma criança porque ela é muito curiosa, ou se conta aquelas histórias do Chapeuzinho Vermelho, às vezes, para dar, olha só, a menina desobedeceu a mãe, ela passou por um caminho mais bonito, com mais flores na floresta, olha só o que aconteceu, veio o lobo e não sei o quê. Então, quanto que a gente desencoraja a curiosidade, quanto que a gente desencoraja a autonomia. Eu não estou dizendo que os pais não são responsáveis pelos seus filhos, muito pelo contrário, são responsáveis. Mas dentro dessa responsabilidade está a ideia de incentivar a autonomia. Por exemplo, a criança vem para casa, tem que fazer um trabalho, tem que fazer tricô. Aí, em vez de os pais ajudarem, deixa que eu faço, e no deixa que eu faço, a criança fica muitas vezes achando que ela não teria condições de aprender, mas com certeza que teria condições de aprender. Eu vejo meus netos que às vezes querem me ensinar alguma coisa na internet e eles fazem vá, tão ligeiro que eu não consigo nem ver e, portanto, eu não aprendo. Eles sabem, mas... E eu fico me achando mais burra ainda, mais analfabeta ainda. E eu estou contando o que acontece nesse mundo digital, né? Mas às vezes a gente faz a mesma coisa com as crianças. A gente, em vez de ensinar, a gente ensina a eles que eles não sabem cozinhar, que eles não sabem cuidar do não sei do que eles não sabem e que a gente é que sabe. Então, cuidado, né? Incentivar a autonomia e a curiosidade, acho que é importantíssimo. Mas tem uma outra coisa que eu quero falar. Os pais dão uma grande contribuição para as crianças se eles acreditam no conhecimento. Acreditam no conhecimento, acreditam no poder do conhecimento. Assim, às vezes em casa só se acredita em horóscopo, se acredita em como é que é? Não é saravá, essas... fazer um mal olhado, se acredita... inveja. Essas coisas. Eu não vou dizer que não exista também, mas a ciência, o conhecimento é que te leva para um outro patamar de entendimento do mundo. Então, se os pais não acreditam no valor do conhecimento, quanto que o conhecimento ajuda para a pessoa ser mais... ser humano mais rico, um ser humano mais rico, não estou falando de um bolso mais rico, um ser humano mais rico, uma pessoa mais feliz, porque ela sabe mais, porque ela pensa mais, porque ela observa mais, porque ela consegue ter mais compaixão, mais bondade, mais generosidade. Se os pais não acreditam no conhecimento, a escola vai ter um duríssimo trabalho de ajudar a criançada a evoluir. Eles vão achar que o conhecimento é igual a passar de ano ou tirar uma nota X numa prova, e é muito mais do que isso. É querer evoluir, querer se transformar. E aí é por isso que eu gosto também de dizer que ensinar, seja os pais, seja a escola,
Ensinar é uma frase que eu achei em algum lugar, diz assim: ensinar não é encher um balde. Ensinar é atear um fogo. Ensinar não é encher um balde, não é despejar um monte de conhecimentos, de informações. Não é encher um balde. Ensinar é acender um fogo. Esse fogo que fica dentro da pessoa e que a leva em busca dele. E o pai, a mãe, não só os pais, mas os avós, os tios, todas essas pessoas contribuem para o caráter da pessoa, são um espelho, né? São os exemplos, o que a criança vê, ela vai tomar como exemplo e vai achar que tem que ser assim. Mas claro, agora tu vê o seguinte, o pai vai com o seu menino de 6 anos comprar ficha na festa ali da comunidade, tomara que se tenha festa da comunidade de novo, vai comprar ficha para o churrasco, né? Então, o cara que está vendendo a ficha diz assim, até 5 anos não paga. Daí o pai está com o menino na mão, o menino tem 6 anos. O pai diz assim, não, mas ele só tem 5. O que tu acha que o pai está ensinando para o seu filho nesta hora? E o cara lhe dá uma ficha só, o menino não precisa pagar. O que tu acha que o menino aprendeu nessa hora? Agora, talvez vai precisar uma vida inteira para corrigir uma atitude dessa, onde a gente acha que pode tirar vantagem, que pode lograr a comunidade, que se rale a comunidade, mas eu vou pagar 10 pila a menos. É que nem ir no ônibus, né? Até a tal idade, porque senta no colo, não paga passagem. Mas tem explicação, né? Porque não precisa ocupar uma poltrona do ônibus, então também não paga. Mas se tu sentar a criança no colo, realmente tá. Mas essa ali, ela vai comer na festa e não vai pagar nada porque teria 5 anos, né? Uhum. Mas ela tem 6 anos. E o menino ainda é capaz de dar cutucar o pai e dizer, papai, mas eu já fiz 6. E se disser em voz alta, não sei com que cara o pai vai ficar. Não está formando o caráter dele honesto, como deveria ser. E vê, isso aí é uma atitude do dia a dia que às vezes pode até nem dar importância. Eu queria aproveitar, professora Ivete, falando, né, dessa questão da educação, da formação, dos valores, e talvez a gente pudesse conversar um pouquinho sobre esse tempo de pandemia, né? Te ouvindo falar, eu imaginava o quanto, o que a gente poderia ou está aprendendo nesse tempo de pandemia, que talvez possa ser muito significativo na educação e na formação de caráter, de personalidade, de valores e talvez de integração, né, da própria família dentro desse ambiente mais de isolamento social. Então, acho que isso também é uma questão que a gente poderia conversar e eu queria ouvir um pouco, eu não sei se isso, né, se isso vai ser conversado mais adiante, mas me chamou muito a atenção agora na sua fala e talvez a gente pudesse aproveitar esse teu gancho, né, e a gente falar um pouco sobre isso também. Eu acho assim que esse tempo que a gente está em casa é um tempo tão precioso, né, e às vezes a gente desperdiça porque a gente não tem tarefas ou porque a gente acha que precisa encher as 24 horas do dia com atividades de correr para cá, correr para lá e tal, e se esquece que alimentar-se internamente é tão importante como comer comida, criar dentro de si espaço para pensar, para comparar coisas, para aproveitar, por exemplo, para ouvir música e para buscar aquilo que a gente ainda não sabe. Não adianta tu ficar só repetindo 34 vezes a mesma coisa. Se tu quiser evoluir, será preciso entrar em contato com aquilo que tu ainda não sabes. Mas, enfim, eu acho que esse tempo é um tempo amoroso que se pode ter em família, um tempo de prestar atenção às relações humanas, aquilo que se passa dentro do coração, um tempo para refletir.
eu acho que é um tempo tão precioso, né? Às vezes a gente é levado a imaginar que só é viver atividades que a gente faz com o corpo fisicamente, lavar roupa, dirigir o carro, digitar não sei o que, fazer um trabalho no emprego da gente, aqui a Ana entrevistar pessoas e tal. Eu acho que a gente perde a oportunidade de ampliar, eu vou dizer de novo, o espaço dentro da gente, a serenidade. Vejo as pessoas ficarem ansiosas porque não podem fazer coisas. Mas olhar o céu, ouvir uma música, escutar uma pessoa, ler um livro, nem falo nisso porque eu acho que a leitura é a salvação da lavoura, né? Quem gosta de ler e tem olhos, né? Quem tem dificuldade de visão é mais difícil, mas ainda assim pode pedir para alguém ler para si, né? A leitura, quem fica velho e gosta de ler e tem condições, está salvo. Ele pode nem conseguir caminhar, mas ele viaja, ele se enriquece. E a riqueza, as pessoas tendem a achar que a riqueza é aquilo que bota no bolso. Também é. Mas a riqueza dentro da gente, no coração das pessoas. Eu não estou falando só de pensamentos, eu estou falando de emoções, de tu refinar as tuas emoções. Eu vou dizer de novo, a generosidade, a atenção com os outros, a compaixão, o interesse pelos outros, o gosto por aprender, o gosto por ouvir música, então, enfim, tantas... O mundo está tão cheio de coisas. É isso. E quando assim que é o tempo ideal para apresentar a leitura para as crianças? Tem um tempo que tu pode apresentar? Eu acho que é sempre, né? Mas até sempre porque o jeito de apresentar a leitura para um filho é tu lendo. Esse é o primeiro jeito. Contando a historinha. Mas primeiro tu. Tu és uma pessoa próxima de livros. Isso vai ser natural que as crianças se aproximem de livros. Na tua casa se come milho verde, por exemplo. É natural, ou se come, sei lá, batata. As crianças vão se criar comendo batatas e apreciando batata, feita de um jeito, feita de outro. Muitas vezes parece que é uma dificuldade, e é uma dificuldade aproximar da leitura, exatamente por isso, porque como é que tu queres que as crianças gostem de comer, como é que dizem os franceses, queria dizer, eles comem rãs, né? Eles gostam de comer rã, não estou me lembrando a palavra agora. Como é que tu acha que o teu filho vai gostar de comer rã se ele nunca comeu rã? Então, a questão da leitura é uma questão muito simplória até, eu acho. As crianças começam vendo os pais lerem e gostarem de ler e darem importância e se beneficiarem daquilo que leem. Então, pouco a pouco, mas sim, depois tu podes ler histórias para crianças, pode contar histórias para crianças, elas podem contar histórias para ti, se pode brincar de cada um conta uma história, conta até uma certa parte, eu conto uma parte, invento uma parte, meu filho continua inventando, depois eu continuo e assim por diante. Tem tanta brincadeira que se pode fazer. E eu agora vou contar então, né, professor, também os recadinhos que estão vindo aqui para nós. Vamos ver se tem alguma pergunta, algum questionamento. Vamos lá, né? O Gerson Teixeira, oi, bom trabalho. Obrigada, Gerson. Também com a gente a Isolda Maria Klein, desejando uma boa tarde. O Guido Kuhn tá participando aqui. Boa tarde, sempre ligado. Abraço a todos. O Guido, esposo da Marlise e Tanajei. Só abraço, Guido. Só, Guido. Faz coraçãozinho lá, ó, ele tá te vendo. Sempre leio as colunas da Ivete, muito bom. Uau, muito obrigado. Puxa, que legal. Magnus Alencar Marcos, boa tarde.
A Ingrid Venter Soares, minha professora de português. Sensacional. Grande abraço da Ingrid para você. Ai, querida Ingrid, beijão. A Denise Gerhard Neumann, boa tarde, ótimo programa, uma excelente semana a todos. Obrigada, Denise. Uau. A Maria Lanzen, boa tarde a todos da rádio e aos ouvintes e convidados. A Rosalina Feldens, também desejando uma boa tarde. E a diretora da Escola São Caetano, Andréia Suzana Langbart. Boa tarde, na escuta do programa, um abração especial para a professora Ivete, muito sábia, aprendi muito com ela. Abraço para a Marlise e para você, Ana. Obrigada, um abração. Andréia, um abração. Obrigada. A Lourdes Petri Schmitz também, desejando uma boa tarde a todos. A Loiva Schwartzer, boa tarde. O Odair Gross, o Jones Welter, também a Nayara Regina 3. Boa tarde, adoro ouvir a professora Ivete. Colocações sempre muito poderosas e inteligentes. Querida, muito obrigada. A Andréia ainda está colocando, grande verdade, superproteção não é a melhor forma de educar, é verdade, desprotege. Saudades de ouvir ela de novo, que tal uma vez por semana? Pessoa de muito conhecimento. Olha, se a rádio pagar bem, eu tô aqui. Jones Welter. Tô brincando, ó, isso é uma piada, hein? Não tem problema, né, Marlise? Nós também. Mas nosso trabalho aqui, gente, é doação nesse horário, né? Não tem cachê hoje. A professora veio aqui doar também, né, Ivete? A Andréia ainda colocando, alimente-se internamente de músicas, de leitura, de reflexão. Ivete, continuo sendo sua fã. Ah, que bom, querida. Eu também sou tua fã, André. O Joselino Gouveia Pires, boa tarde a todos e uma abençoada semana. Obrigada, Joselino. A Marli Petri também ligando aqui na rádio. Obrigada pelo carinho da Marli, também do Írio aí no Passo do Corvo. Tem uma outra ligação aqui, o pessoal tá ligando também, agora não consigo atender aí. Mas vamos lá fazer um intervalo e na sequência a gente volta aí, vai dar tempo para mais um pouquinho aqui a gente ouvir então a professora Ivete. A gente já volta, só tempo de você tomar uma aguinha. A primeira do seu rádio. Integração FM. Incentivar e apoiar projetos locais. Reinvestir os recursos nas comunidades. Fomentar as atividades econômicas dos nossos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a nossa forma de atuação e é assim que a gente faz juntos uma região melhor. Sicredi, gente que coopera, cresce. Como a pandemia está atingindo a todos, pessoas e empresas, vamos nos unir e nos preparar para a recuperação de empregos e atividades em Arroio do Meio aos poucos. Se precisar fazer compras, valorize o comércio local comprando nas empresas do nosso município. Arroio do Meio tem tudo. Compre aqui. Uma campanha CDL e Rádio Integração. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia a 13h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Agora faltando 11 minutos para 1h, 11 para 1, uma excelente tarde para você, temperatura marcando 23 graus aqui no Vale, já atendemos aí também as participações, os recados, e agora voltamos aqui com o nosso programa Voz que Fala e Ensina com a professora Ivete Kishi, e a gente quer saber dela como é o papel na formação das crianças na escola, como é que o colégio pode desenvolver e ensinar aí o ensino fundamental, desenvolver aptidões nos alunos? Eu acho que essa é uma pergunta bem interessante, porque sabe Deus, né, como é que o mundo será daqui a 20 anos quando eles forem adultos, né? Então é um exercício assim meio, tu atiras no que tu vês, esperando que tu vais acertar no que tu não vês. Atira no que vê para acertar no que não vê, né? Mas então eu acho que tem certos comportamentos e habilidades que serão importantes sempre,
E acho que aí a gente deveria dar mais importância para isso. Por exemplo, a curiosidade a gente já falou, né? Educar não é encher um balde, educar é acender um fogo, né? Mas eu acho que tem um outro ponto, e esse ponto, nesse ponto a pandemia pode ajudar muito, porque a gente está em casa. E em casa a gente é um grupo. E agir em grupo, situar-se no grupo e interagir com os demais no grupo é uma das habilidades mais importantes que alguém pode desenvolver para a sua vida. Forme um filho brigão que não se dá com ninguém e tu podes quase ter certeza de que ele vai continuar brigando pela vida fora e desperdiçando chances porque não consegue se situar, interagir no espaço em que ele atua. Então, se tem uma habilidade que eu acho que é importante desenvolver nas crianças é a flexibilidade para trabalhar, para atuar, para situar em grupo. E tu vais notando isso nas crianças já muito pequenas e tu podes ir tentando conduzir para um outro lado. Por exemplo, a criança que toda hora, não brinco mais. Alguma coisa desagradou, não brinco mais. Ou aquela criança que pega todos os brinquedos para si e não deixa nada para os outros. Os adultos fazem isso também, quantas vezes eles querem tudo de bom para si e os outros que se ralem, né? Então, são comportamentos que a gente precisa revisar. Situar-se no grupo e conseguir interagir com os outros, conseguir brincar com as outras crianças, conseguir se ajudar no trabalho em grupo, é importantíssimo. E olha, às vezes, eu me lembro quando eu ia na escola, era uma perda de tempo o chamado trabalho em grupo, porque não era nada de trabalho em grupo, era assim, as crianças se sentavam ali e diziam assim, bom, eu vou copiar do livro, tu passa limpo e o outro apresenta. Isso não é um trabalho em grupo. O trabalho em grupo é em que a gente faz em conjunto e vai melhorando o trabalho exatamente porque faz em conjunto. Porque houve uma opinião, houve outra opinião, e não é só como eu quero. Esse tipo de trabalho em grupo, onde cada um faz uma parte e nada tem a ver com nada, é um desensino do que é o trabalho em grupo. O trabalho em grupo é onde as pessoas se sentam, olham para outra, como nós vamos fazer? Eu acho que é assim, pois é, e que tu acha se a gente acrescentasse isso? E aí o outro responde, e é nessa conversa que a gente vai chegando a uma solução melhor do que chegaria sozinho. Então, prestar atenção para o trabalho em grupo e para não ser um falso trabalho em grupo, que a escola preste atenção para não fazer como era no meu tempo, era um falso trabalho em grupo. A gente adorava porque a gente não fazia nada durante o tempo do chamado trabalho em grupo, depois cada um ia para casa e fazia uma parte, e um não precisava fazer nada, ele só precisava ler na hora, não tinha nem lido antes, e isso achava que era trabalho em grupo, era uma belíssima perda de tempo. Isso sim. Isso eu vivenciei também no meu tempo de escola. Era um faz de conta. E o respeito assim que as crianças têm hoje em dia pelos pais, porque eu ganhava laço de varinha, de gonchumba, de chinelo, né? Era tudo diferente. A educação era mais o pai e a mãe, quando fazia qualquer arte, batia. Hoje em dia se conversa com a criança, se explica. Como mudou isso? Mudou para melhor. Com certeza mudou para melhor. Agora tem o lado também de que os pais, às vezes, não exercem a autoridade que eles devem exercer. Dizer assim, não, meu filho, isto aqui é conversa de grande. Então, aqui tu não participas. Ou tu não ajudas a decidir isso aqui, porque isto eu sei que é melhor para ti. Então, esta segurança que os adultos precisam ter, e vão ter porque eles pensam, porque eles leem, porque eles se informam, porque eles se
eles conversam com outros adultos, porque eles estão sempre querendo fazer melhor, eles reconhecem que tiveram um deslize e às vezes se desculpa com os filhos. Eu estava muito nervosa, puxa, eu disse o que eu não queria dizer, ou qualquer coisa assim. A sinceridade também é importante, né? Eu acho que fora da sinceridade não tem solução. Né? Tu tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade. Quantas vezes na escola a mesma coisa não é de verdade? É só para bonito, né? E agora, para nós finalizar aqui, porque faltam 4 minutos para 1, a parceria entre escola e família. Como ser? Olha, eu acho que o que está acontecendo no Brasil agora com essa questão, presidente da República, poder executivo, alguns dizem uma coisa, os governadores dizem uma, os outros dizem outra. Como é que é? Numa casa ou numa situação escolar, onde um puxa para um lado, outro puxa para o outro, não precisa ser nem muito esperto para saber que não se vai a lugar nenhum, né? Então, aquela brincadeira de puxar a corda, né? Antigamente se fazia, então botava alguns puxando de um lado, outros puxando o outro. O melhor resultado era quando não se saía do lugar, né? Porque puxava tanto. Ou então quando alguns caíam no chão porque outros tinham conseguido puxar. Eu acho que se a escola e a família não compreendem que tem que puxar para o mesmo lado, a gente está mais frito. E como é que elas vão chegar a saber para que lado elas têm que puxar? Elas vão chegar conversando em grupo, resolvendo em conjunto quais são os pontos que elas consideram importantes e para os quais elas darão ênfase nas atividades, né? A escola e a família decidem em conjunto e depois puxam para o mesmo lado. Se não puxar para o mesmo lado, tu pode ter certeza qual vai ser o resultado. Não precisa ser nem esperto para saber. Professora, quero agradecer de coração sua participação aqui, uma pessoa aí fantástica, maravilhosa, de grande conhecimento, com certeza contribuiu muito aqui para o nosso programa de hoje, A Voz que Fala e Ensina. Com certeza. Eu agradeço a oportunidade, Ana. Se quiser deixar algum recadinho para a comunidade de Arroio do Meio, ou para a Marlise, para as escolas. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite veio da Marlise, da Secretaria de Educação, acho que estão fazendo um trabalho excelente, né? E sempre uma preocupação sincera com a educação. E aí o resultado está aí também, né? Arroio do Meio tem um nível de educação invejável, né? Eu acho que a gente não precisa ter inveja de ninguém, né? Aqui está se fazendo o melhor. Eu agradeço essa oportunidade, portanto, de conversar e de estar aqui com a Marlise e com a Ana. Muito obrigada e retorne sempre aqui aos microfones da Rádio Integração, Ivete. Sim, senhora. A Loriane Milkmarder, boa tarde. Comentamos isso ontem. Nós, pais, deveríamos participar mais das brincadeiras das crianças para eles saberem o que é participação em grupo. Obrigada pelo comentário, tá bom, Loriane? Marlise, podemos fazer nosso fechamento? Com certeza, né? Eu acho que, novamente, agradecendo a professora Ivete por ter aceito o convite, estar conosco conversando sobre esse assunto. Eu tinha várias questões ainda que a gente gostaria de ter abordado. Falei demais, desculpe. Não, acho que foi excelente, professora. Eu trouxe até alguns livros aqui do nosso concurso literário para ver se a gente teria talvez um espaço ainda para falar um pouco mais sobre a escrita, né? Nesse momento. Sobre a Academia Alivate, ela pode vir numa próxima oportunidade também falar. Então, assim, eu acho que esse momento ele é tão rico, uma ideia vai puxando a outra, um assunto vai puxando o outro, e assim a gente vai também enriquecendo esse momento e essa conversa. Então, novamente, muito obrigada pela sua participação. E já vamos deixar, então, o convite também para amanhã, terça-feira. Quem vai estar participando do programa A Voz que Fala e Ensina são representantes da ECEI, da Escola Comunitária de Educação Infantil Trenzinho da Alegria. Quem vai estar aqui conosco, então, é a diretora Maria Lorena Kronbauer, a educadora Carla Gatti Brentano e a estagiária Kátia Simone Telec. Então, esses
Essas serão as convidadas, então, para o dia de amanhã. Queremos, então, novamente agradecer a nossa convidada, a todos os ouvintes de hoje, e deixamos aqui o convite para toda a comunidade acompanhar as notícias e atualizações diárias da administração municipal no Facebook da Prefeitura e site do município. Aproveitamos ainda a oportunidade para reforçar a orientação do prefeito Klaus e equipe da Secretaria Municipal de Saúde sobre a importância da conduta responsável e preventiva pelo bem coletivo. Juntos sairemos fortalecidos dessa situação. Então, novamente, um grande abraço a todos, uma boa semana e fica novamente o convite, então, já para amanhã, essa participação desses convidados que a gente já anunciou e teremos também ao longo da semana outros convidados que terão temáticas bem interessantes para toda a comunidade aqui de Arroio do Meio. Muito obrigada, Marlise, uma excelente semana aí para você, merece. Parabéns pelo belo trabalho aí que a Secretaria vem fazendo junto com a administração de trazer tantos convidados especiais aqui na rádio. Agora são 1h02, segunda-feira, 22 de junho, 23 graus a temperatura. E tá chegando ele aí para te fazer companhia, Rodrigo Vedói e a Tarde Show. A gente volta amanhã, meio-dia. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Você ouve aqui. E olha aqui nos meus olhos. A sua música. E você sabe que tá no endereço